gravar, ver e rever. Ok, impecável. Vamos lá começar então sem mais demoras para não estarmos aqui a perder tempo. O tempo é muito precioso, tanto o vosso como o meu. Antes de mais, está tudo bem com vocês? Como é que foi aí? Como é que está a ser esta semana de trading? Se quiserem ligar a câmara, falar com o microfone, é muito mais fácil para vocês e para mim. E, e vocês conseguem tirar mais dúvidas, estar mais presentes na aula. Sintam-se à vontade para isso. Isto aqui é uma aula para ser dinâmica, didática, para falarmos uns com os outros e vocês não estão a aproveitar nem metade do que eu tenho para vos oferecer. Não sei se é por vergonha, se o que é. Malta, mas se vocês têm vergonha de falar e ligar a câmara numa aula que estamos quatro pessoas, só homens, eu imagino a vergonha que vocês não têm para ir falar com uma mulher na rua. Foda-se, vamos lá ser homens, caralho. Bem, vamos lá começar então. Começar aqui pelo semanal. Então, não há dúvidas que o euro-dólar está super bullish, ok? Temos aí o grande Francisco Câmara ligado, a dar o exemplo. Não há dúvidas que o euro-dólar está super bullish no mensal, no semanal, no diário. Aquilo que podemos ver é que o mercado vinha a subir desde aqui desta zona, impulso, correção, impulso. Aqui tivemos este quebra de estrutura com um movimento gigante de descida que foi uma pura manipulação e a partir do momento que viemos limpar este low, muita gente começa aqui a entrar em vendas e desde aqui até agora aquilo que o mercado fez dia após dia foi sempre estar a ascender, a fazer topos mais altos. Quando fazia um fundo mais baixo era apenas para vir sacar liquidez e a partir do momento que ele veio limpar estes fundos, a estrutura que nós tivemos foi ascendente, sempre a fazer topos e fundos mais altos que os anteriores. Por mais que o price action aqui no diário tivesse um pouco consolidado, nós conseguimos ver que dia após dia o preço iria sempre subir. Então, vamos ver aqui também o que é que se passou esta semana. Ora, começando aqui na segunda-feira. Prontos, no diário aqui, segunda-feira, quais é que seriam os nossos targets? Como eu já falei-vos há algumas semanas, seria estes dois topos e este aqui, que era a liquidez mais óbvia que nós tínhamos aqui, mais próxima do preço no diário, era esta. Então isto era o nosso target no diário, já tínhamos a direção bullish. A partir daqui, o que é que nós tivemos? Tivemos um mercado, tínhamos aqui esta zona no daily, que era a última zona que faltava mitigar, única zona de demanda que fez este impulso lá para cima. Aqui a 4 horas tivemos mais uma vez o mercado a usar este fundo apenas como liquidez para vir mitigar a zona de baixo e a partir daí distribuir lá para cima. E a partir do momento que nós tivemos o mercado a vir mitigar esta zona de demanda no diário, voltámos a quebrar aqui uns time frames mais pequenos, com muita força. Reparem na força de descida, não há força de descida. Bum, assim que entram compradores no mercado, tivemos esta força gigante. Não há força de descida e novamente força de subida a entrar outra vez no mercado. Alguns, o mercado veio aqui preencher este imbalance, quase mitigar aqui esta zona de demanda e subir a partir daqui. Então, segunda-feira, hum, 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 isto foi sexta, segunda. Vamos ver aqui a sessão de Nova York. Então nós já temos a direção num higher time frame, que já seria bullish, já temos o nosso target para a semana mais óbvio, que seria primeiro este aqui. Segunda-feira, vamos ver o que é que o mercado nos ofereceu.
Pois, foi exatamente a primeira análise da semana que eu vos enviei e que bateu exatamente certa, que foi esperar que o mercado viesse liquidar este topo, este fundo e este fundo e a partir daqui subisse e foi exatamente isso que o mercado fez e eu enviei isto aqui. Estava à espera que o mercado viesse manipular estes fundos de Londres, ok? Aqui a 5 minutos conseguem ver exatamente igual. Exatamente. O mercado veio manipular este fundo e a partir daqui continuou a subir com a sua força bullish. Então aquilo que eu faço é quando eu já tenho a minha direção e eu sei que quero comprar ou quero vender, aquilo que eu espero é sacadas de liquidez e depois confirmação para eu entrar no sentido da trade que eu quero. Neste caso, se eu já tinha a minha direção do dia, era bullish, eu esperei sacadas de liquidez bearish para depois entrar em continuações bullish. E assim que o mercado saca aqui esta liquidez, aqui acabou por reagir a esta zona de supply e continuar o movimento depois deste breakout structure. Aqui sim veio sacar liquidez, quebrou aqui estrutura num time frame do minuto, nova zona de demanda e aqui seria uma boa entrada às 3h40 com. É importante vocês fazerem este trabalho, mesmo que não tenham apanhado a trade, fazerem este trabalho do que é que se passou durante o dia, onde e quando é que houve a oportunidade e como é que vocês poderiam ter entrado nesta trade. Então foi basicamente esta a setup perfeita de segunda-feira, manipulação destes fundos, aqui deu-me confirmação, nova zona de demanda, entrada, stop loss abaixo deste fundo e o take profit acima destes dois pontos de liquidez, que eram os pontos mais próximos de liquidez que eu tinha, e já tínhamos aqui um para 5 de risk reward, com entrada às 3h40 e saída às 5 da tarde, 1h20, 5%. Segunda-feira foi isto que se passou. Depois, na sessão da Ásia, o mercado continuou a subir com bastante força. Como vocês veem, não há qualquer força de vendedores. E aqui, no dia de ontem, fizemos exatamente a mesma coisa. Reparem, tínhamos aqui dois fundos de Londres, o mercado manipulou e fez um movimento real. E ontem fizemos exatamente a mesma coisa e eu enviei-vos também exatamente a mesma análise foi aqui. Seta para cima, depois do mercado manipular este fundo e este fundo. E vou-vos mostrar aqui o que é que aconteceu. Aqui temos fundo de Londres, zonas de demanda, toda a gente está a comprar aqui, toda a gente está a comprar aqui. Mercado tira todos os compradores do mercado e agora sim pode iniciar o seu movimento de subida. E assim que aqui acho que só se viu bem em 1 minuto. O mercado agora tem dado as entradas que normalmente estava a dar às 2 horas, agora tem dado entre 1h30 e as 2, por isso é que eu até hoje mandei a análise mais cedo, porque o mercado eu tenho reparado que ele tem dado as entradas mais cedo, então eu estou a começar a analisar à 1h30. Então, depois de termos manipulado outra vez estes dois fundos, eu já sabia que a minha direção era bullish, mais uma vez, por isso é que nós devemos ter claros, antes de iniciar a sessão, se nós queremos comprar ou se queremos vender e ficar sempre com esse bias do início ao fim e não mudar porque o preço fez um breakout structure a 1 minuto no sentido que eu não queria, ok? Depois dele sacar esta liquidez destes dois fundos, reparem, sem força bearish, assim que ele saca essa liquidez, não continua com uma estrutura de descida, certo? Que se ele fosse descer era isto que ele devia fazer. E assim que ele saca essa liquidez, o que é que ele faz? Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Isto é o quê? Price action bullish. Completamente. Confirmar-me que isto foi uma sacada de liquidez, por a manipulação, e assim que eu vejo esta força bullish a entrar, a deixar todo este imbalance, a quebrar aqui estrutura e a deixar-me esta zona de demanda, sim, de demanda,
temos aqui esta setup. Foi exatamente ontem quando eu vos mandei o meio 40, o mercado já ia aqui. Com o take profit aqui, 1 para 5, mais uma vez. Mais um dia. Exatamente com os mesmos conceitos. Ok? Manipulação, sacadas de liquidez, confirmação, força bullish, zonas de demanda, entradas. TP nos últimos topos, stop loss nos últimos fundos. Aqui, no dia anterior, exatamente igual, sacadas de liquidez, confirmação, força bullish, TP nos últimos topos, stop loss nos últimos fundos. Todos os dias a mesma lenga-lenga. E depois tivemos o mercado durante a sessão de Nova Iorque com um pump gigante de subida, que isto dava 1 para 18. O mercado ontem subiu muito bem, só desta entrada até aqui em cima foram 80 pips, das 2 da tarde até às 6 da tarde. Então em 4 horas o mercado subiu 80 pips, é top e não é normal para o euro-dólar. Num dia como hoje é normal, tivemos FOMC, decisão das taxas de juros, que foram cortadas e obviamente que era óbvio que o dólar iria desvalorizar se as taxas de juros foram cortadas e o euro-USD ia dar um pump lá para cima. E assim que os dados económicos saíram e o Fed resolveu cortar as taxas 67 pips e a completar exatamente o movimento que eu estava à espera, que era vir buscar toda esta liquidez que ele tinha deixado, que era a liquidez presente no dia de hoje. Hoje, como é que foi a nossa entrada? Muito simples. Mais uma vez, vimos vi o mercado manipular aqui este fundo. Onde é que estava a liquidez? Estava aqui por cima, toda, ok? Ásia e Londres. Pré-Nova York, o que é que o mercado faz? Vem manipular aqui o fundo de Londres das 8 da manhã, que é os fundos e os topos mais importantes. E assim que ele vem manipular, o que é que ele faz mais uma vez? Ele não continua com a sua estrutura de descida, fazendo lower lows e lower highs, e ele então muda e começa a fazer aqui. Foi quando ele me deu a primeira confirmação, breakout structure e zona de demanda. O mercado veio aqui várias vezes e nunca quebrou esta zona. Esta era a minha zona de entrada. E o que é que o mercado faz? Assim que ele faz a manipulação, mais uma vez, ele não continua a cair e ele reverte completamente e começa a fazer o quê? Topos e fundos mais altos. Chega a um certo momento, bum, vem buscar liquidez, sem nunca quebrar a minha zona inicial de demanda. Aqui desce, faz outro topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior e um topo mais alto que os dois anteriores, mais a dar-me confirmação de subida. Aqui vem mais uma vez, quebra este fundo, este não chegou a quebrar, ok? Quebra aqui este fundo, para quê? Para induzir mais pessoas a entrar aqui em venda e a pensarem, ok, impulso, um break-off structure, zona de supply, liquidez aqui por baixo e entram aqui em venda. Tentar apanhar este movimento e o mercado dá aqui um jejão e depois continua a subir. Então, isto aqui foi uma sacada de liquidez, mais uma vez, false break-off structure. Eu não me estou a ligar a isto porque eu já sei que estou à procura de compras porque já tive todas as minhas confirmações anteriores. Manipulação de low de Londres, sacada de liquidez aqui a 15 minutos. Toda a liquidez do dia estava aqui por cima e a confirmação break-off structure a 1 minuto. A partir daqui eu não vou ligar a estes break-off structure porque isto são sempre sacadas de liquidez para induzir a malta, aí não vai subir, não vai descer, não vai subir, não vai descer, ora vai subir, ora vai descer, e toda a gente fica aqui presa, o mercado sobe, quem está em compras, aqui, quem está em lucro, pensa, ok, o mercado já sacou liquidez, deixa-me pôr no break-even. O mercado desce, bum, bate no break-even.
Quem entrou aqui, quem entrou aqui em vendas, aqui em zonas de supply, quem entrou aqui em vendas tem o take profit aqui, garanto-vos. 99% de quem entrou aqui em vendas tem o take profit aqui. E quem entrou em compras aqui, aqui e aqui, quando o mercado estava aqui, já meteram em break-even. Então o que é que o mercado faz? Deixa aqui os vendedores a lucrar um bocado, a trade nunca vai ao take profit, tira todos os que meteram no break-even, todos os compradores do mercado que entraram aqui nestas zonas. Então os compradores, a maior parte já saiu do mercado, os vendedores estão aqui em lucro, está toda a liquidez aqui por cima, têm a trade em aberto porque têm aqui o take profit e a partir daí, ok, o mercado agora já pode subir porque a liquidez está em cima, os compradores, a maioria já saiu do mercado, aqui sem força nenhuma bearish. Bom, break of structure mais uma vez e o mercado sempre a fazer higher high, higher low, higher high, higher low, escadas de liquidez, higher high, higher low, higher high, higher low, sempre a confirmar-me a estrutura de subida e aqui tivemos esta entrada com o TP no mínimo aqui, ok? Eu coloquei aqui o meu take profit. Eu coloquei aqui o meu take profit porque já dava 1 para 4, estava mais que bom, mas a probabilidade de hoje a taxa de juros fazer com que a decisão das taxas de juros fazer com que o preço subisse era bastante alta. No entanto, eu gosto sempre de jogar pelo seguro e sair em pontos de liquidez mais próximos e mais óbvios, mas para quem gosta de tirar parciais e deixar rolar, ou para quem pode operar notícias o PDH, que era o topo do dia anterior, era aqui, o topo da Ásia estava aqui, o topo de Londres estava aqui. Então reparem, os três pontos essenciais de liquidez estavam por liquidar. E o que é que o mercado faz? Assim que sai a notícia, bom, vem liquidar o topo de Londres, o topo da Ásia e o topo do dia anterior. E isto podia ter sido uma setup de 1 para 11, só até aqui ao previous day high. Claro que até cá acima seria 1 para 22. Isto só para vos mostrar que desde segunda-feira, saímos à semana passada, desde segunda-feira, todas as análises que eu enviei estão corretas. Tivemos aqui a oportunidade exatamente da mesma forma todos os dias, sempre em compras, a favor da força e da tendência do mercado em higher time frames. Por acaso, esta semana o mercado tem dado oportunidades top. Agora vamos ver para o resto da semana o que é que surge, até porque esta notícia veio aqui limpar muita liquidez e agora, deixa-me ver aqui o que é que tínhamos para a esquerda. Ok, limpámos aqui estes dois topos, exatamente, tínhamos aqui dois topos iguais no semanal, muita liquidez que havia aqui, e assim que ele saca esta liquidez, já tivemos uma reversão de 100 pips, ok? 100 pips. Então, novas zonas no diário, já estamos aqui a preencher o imbalance todo que tínhamos de manhã, que agora não vai ficar tão grande. Temos aqui novas zonas. Não podemos esquecer que o mercado sacou uma piscina de liquidez enorme aqui, então agora poderemos ter um pullback um pouco maior. Porquê? Porque a liquidez agora está toda aqui em baixo, ok? Mas eu não gosto de fazer análises ou previsões a médio e longo prazo porque eu não sou um swing trader e eu simplesmente quero apanhar aquele movimento da sessão de Nova York para me capitalizar e está tudo bem. Agora, temos aqui esta zona no diário, semanal, diário, 4 horas. Yeah, e não consigo ver mais nada de interessante, vou mesmo
esperar que, esperar que, ok, temos aqui esta zona também a 4 horas, no preço está agora, esta zona de demanda. Agora é só esperar que o mercado chegue amanhã no nosso horário e ver o que é que ele tem para nos oferecer, se vão ser vendas ou se vão ser compras, e utilizar exatamente os mesmos conceitos que utilizo todos os dias e que vos passei aqui na, na aula de dúvidas. Yeah, estamos agora aqui numa zona de demanda de 4 horas, 2 horas e 1 hora. Então, esta zona de demanda, o mercado ganhou bastante força de descida. Lá está, tínhamos aqui toda esta liquidez também por sacar de quem entrou em compras em Nova York. Sacámos essa liquidez, continuamos a descer. Como estão a ver, isto é o que caracteriza um movimento de descida. É um mercado que veio buscar esta liquidez, mas ele continua a fazer. Aqui fez um falso rompimento para induzir os compradores e a partir daí continuou sempre a fazer estrutura de descida. Estamos a perder força de descida, como podemos ver, ok? As velas estão a ficar cada vez mais pequenas, mas este horário 9h30 também não nos interessa, mas eu acredito que amanhã possamos ter novamente oportunidades de compras. Agora deixar o mercado vir aqui sacar alguma liquidez, como já está a fazer aqui, pode ser que até venha sacar aqui. E amanhã, se durante Nova Iorque deixarmos boa liquidez em Londres e tivermos algures aqui nessa zona, nós procuramos comprar. Mas vamos ver, porque até amanhã há a sessão de Nova Iorque, ainda temos a sessão da Ásia, ainda temos a sessão de Londres e muita coisa pode acontecer durante esse horário. Dúvidas, malta? Questões? Dúvidas? Mateus, boa Vou noite. falar para vocês. Quem é que está aí a falar? O Filipe, Filipe, como é que estamos? tudo bem, Mateus? Olha, diz-me uma coisa, aí no diário, quando tu viste essa quebra de estrutura, portanto, tendo em conta que o mercado no geral estava a tendência bullish, mas essa quebra de estrutura aí, o que é que leva a crer, efetivamente, tiveste razão, mas o que é que levou a concluir que era só captura de liquidez para continuação do movimento? Qual? Ele fez aí no diário, essa quebra de estrutura grande, não, essa quebra de estrutura mais atrás. Ah, aqui. Yeah, yeah. Aí, Ok. eu fiz a análise e pensei até que ele, quando voltasse aí à zona de supply, que ele fosse reverter a tendência, mas tinhas razão, portanto, efetivamente foi só uma captura de liquidez para a continuação do movimento bullish. Certo. Imagina, eu não ia adivinhar que isso ia acontecer, mas este, Mas já tinhas sim, adivinhei. Mas era visto apenas a uma, era falar apenas uma previsão. Mas vou-te dizer o que é que me fez levar a essa previsão. Simplesmente o mercado no semanal e no mensal está com uma força bullish gigante desde fevereiro, ok? Desde fevereiro nós só tivemos um mês bearish, a fechar bearish, ok? Então a tendência e a força de mercado nos timeframes maiores é bullish. E repara, olha, estás a ver esta vela aqui no semanal? exato, Isto é uma zona de demanda, certo? certo? Prontos. Não time frames mais pequenos. Yeah. Então o que é que aconteceu? Repara, ok? Então, este break of structure e este foi só para vir limpar liquidez e para o mercado fazer o movimento de correção até à zona de demanda no mensal. Por isso, às vezes não, todos os dias isto acontece em todos os time frames, que é o quê?
O mercado para, imaginemos que nós temos um impulso deste género no de 15 minutos. O mercado para fazer a correção deste impulso de 15 minutos, ele tem de fazer um breakout structure a 5 minutos. E esse breakout structure a 5 minutos foi só para ele fazer a correção de 15 minutos e depois continuar. Mas a 15 minutos nós não vemos este breakout structure. Nós só vemos impulso, correção e impulso. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos aqui no diário, aqui no diário nós vemos efetivamente este breakout structure e aqui também, mas se nós formos ao mensal ou até ao semanal, semanal não se vê tão bem, mas no mensal consegues ver a tal zona de demanda que tinha deixado em balance. Repara, se esta vela preta não está aqui, tu só tens esta e esta, o que tem aqui um imbalance gigante, ok? Daqui até lá em cima tínhamos um imbalance gigante. Então esta vela no mensal fez a tal correção, preencher o imbalance, mitigar a zona de demanda e a partir daqui o mercado continuou. Ainda tenho alguma dificuldade portanto, perceber aí essas quebras de estrutura quando é Yeah. O mais só para importante é, claro que a estrutura de mercado é um ponto base da nossa pois, estratégia e de qualquer coisa no mercado financeiro, mas a liquidez e a direção geral também é muito, muito importante, porque não basta um breakout structure para nós estarmos à procura de vendas ou de compras, vai ter muito por trás. Então, se eu sei que o mercado está bullish, eu sei que a qualquer momento ele vai sacar liquidez para poder continuar bullish. Porque senão toda a gente que estava em compras ganhava dinheiro infinito. Ok? Então é isto que ele fez. Ele sobe, vem, boom, movimento super agressivo a buscar aqui muita liquidez e a partir daqui continua com o seu canal ascendente a fazer topos e fundos mais baixos e a respeitar zonas de demanda. Repara, tínhamos aqui esta zona de demanda. O mercado respeitou perfeitamente. Tínhamos aqui nova zona de demanda. O mercado respeitou perfeitamente. Tínhamos aqui nova zona de demanda. O mercado respeitou perfeitamente. E as zonas de supply não existiam porque o mercado não quebra para baixo. Então estas zonas não fazem nada ao preço, logo não têm relevância. certo. A única zona sim que tinha relevância era aqui e possivelmente deu para apanhar aqui umas vendas em timeframes numa ação de Nova Iorque ou de Londres em apanhar estes movimentos de descida que haviam e estes, mas a longo prazo o mercado estava sempre a ascender. E olha, se nós formos agora aqui a uma hora, eu expliquei isto também numa das aulas passadas, que foi o quê? Ora, o mercado estava impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Aqui toda esta liquidez por baixo e aqui foi formando esta liquidez toda por cima. A algum momento ele quebra a estrutura para baixo para vir liquidez, para vir buscar esta liquidez de baixo primeiro e depois fazer um movimento real para cima e vir buscar toda esta liquidez. Então, se eu já sei que eu quero comprar, aquilo que eu vou esperar é sacadas de liquidez no sentido contrário e depois o mercado dar-me confirmações para compra. Quais é que são as minhas confirmações? Break of structure nos timeframes mais pequenos, não haver força de descida, neste caso, se eu estou à procura de compras, não haver força de descida, e o mercado mostrar-me força de subida, com imbalances, com break of structures dentro do nosso horário, em timeframes mais pequenos, e é assim que nós vamos confirmar as nossas manipulações e entrar depois a favor do mercado. Ok, certíssimo. Obrigado, mano. Conseguiste perceber, Filipe? Sim, sim. Ok, top. É uma questão que se passa, como tu dizes, a todos os time frames e tem que ter atenção, tem que ter mais atenção a isso. Yeah.
Imagina, eu utilizo os time frames maiores só para eu ver onde é que está a liquidez e qual é que é a direção que o mercado está a tomar. Ok? Eu só uso os Exato. time frames maiores para isso, porque eu no meu dia a dia, os time frames que eu uso depois de marcar topos e fundos do dia anterior é perceber 1 minuto, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto para ver onde é que está a liquidez do dia e ir em busca dessa liquidez. Ok, obrigado. Nada, qualquer dúvida disponho. Mais alguma dúvida, malta? Faltam aí 3 minutos para a sala fechar. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí. Ora, deixa eu ver quem é que está aqui na aula. Filipe, Gonçalo, Helder, Francisco, Manuel e Mauro. Ok, malta, parece que não tem dúvidas. Malta, eu ia-vos pedir que vocês também, se conseguirem, claro que eu sei que cada um tem as suas vidas e é perfeitamente normal, mas se conseguirem manter a comunidade mais ativa, já teve aí umas alturas em que a comunidade estava super ativa, a malta estava sempre a dizer bom dia, sempre a falarem uns com os outros, e isso é que mantém uma comunidade viva e é esse o espírito de comunidade. É vocês que estão todos aqui. Estamos todos aqui, todos juntos, no mesmo caminho para ser traders e é bom partilharmos ideias uns com os outros, criarmos amizades, criar conexões, porque foi para isso mesmo que eu criei esta comunidade, para vocês poderem se relacionar uns com os outros, porque sabemos o quão solitário é o caminho do trading e quantas pessoas e o quão pouco as pessoas de fora conseguem nos entender, então é top relacionarmos-nos com pessoas que estão na mesma caminhada que nós, passar pelas mesmas dificuldades, podemos aprender uns com os outros. E era isso que eu vos queria pedir do fundo do coração. A única coisa que eu queria era que vocês mantivessem aqui os chats ativos, porque ultimamente ninguém tem falo aqui e há uns tempos o chat estava sempre a bombar e isso é que. E era quando havia mais resultados na comunidade. Agora eu vou aqui aos resultados, só temos aqui o Diogo, todos os dias apanha aí a setup que não falha. O Manuel de vez em quando também manda. Não sei como é que tu entraste aqui nesta trade, mano, 18,50, mano, tu entraste nisto mesmo muito mal. 18,50. Yeah, tu entraste aqui ou antes da notícia, ou aqui já às 13h20, mas quando tu entrastes, a minha análise já tinha batido no TP, então entraste um bocado mal, lá tiveste sorte que apanhaste o movimento de subida, mas se fosse ao contrário, isto é uma conta real, se fosse ao contrário, provavelmente arrebentavas a banca ou perdias 50% da banca. Só temos aqui o Diogo, o Gonçalo Leite também posta aqui os seus resultados e as suas trades. O Francisco eu vejo que também de vez em quando também posta lá. Prontos, malta, era só isso mesmo que eu vos queria pedir, se pudessem manter a comunidade ativa. Eu quero vos ajudar, mas para isso preciso que vocês também queiram ser ajudados. E é isso, malta, está feito por hoje. Vou lá pôr a gravação da aula. Beijinhos.